Alô, mundo de negócios na lata. Bom dia. Hoje é 10 de novembro, quarta-feira de 2021. Nós temos algumas notícias nos jornais interessantes, mas eu vou me concentrar num tópico específico que apareceram em dois meios de informação. Uma é do Valor Econômico, que fala: Gol aumenta prejuízo, mas prevê recuperação a partir de dezembro. Você fala, nossa, que legal, né? Então, estão melhorando. No G1, daquela lá, fala: Gol vê o prejuízo aumentar para 2,5 bilhões, no terceiro trimestre, 2,5 bi no terceiro tri de 2021, uma alta de 47% do prejuízo em comparação ao mesmo período de 2020, o terceiro tri de 2020, ou seja, está piorando o resultado, a pandemia está melhorando, o resultado está piorando. Então vamos aprender a ler. Então assim, a gente fala assim, mas ela está com perspectiva de melhora no último trimestre, Max, tudo bem. Aprenda a ler notícia. Cada um encontra o que procura. Eu quero ensinar vocês aqui a ler notícia, entender e analisar as empresas. Porque é assim que a gente faz quando a gente entra numa empresa para fazer o diagnóstico. Senão eu estou achando que está tudo bem e não está. Então aqui é uma grande chance para vocês entenderem como tem que pensar e como tem que ler. Essa aqui também vai ser um mundo de notícias interessante que ele vai misturar com o mundo da gestão, porque nós vamos entrar em conceitos financeiros para poder explicar essa matéria, tá bom? Bom, um EBITDA no acumulado de 470 milhões de reais, tá? Uma alta de 63%, nossa, o EBITDA melhorou, 63% em relação ao mesmo período de 2020, né, no trimestre equivalente. 470 milhões de EBITDA para um prejuízo de 2,5 bilhões, ou seja, mesmo com o EBITDA positivo, o teu prejuízo foi de 2,5 bilhões, e é isso que a gente fica discutindo tanto do EBITDA. O EBITDA é um indicador de meio, não de fim, né? Então depois disso aqui você ainda vai ter que pagar depreciação, imposto, juros, né? E principal e o imposto de renda, se você tiver lucro, para chegar lá embaixo. Então olha só o que comeu, e depreciação, e o que comeu do teu EBITDA para chegar no lucro de verdade. Então o EBITDA não serve para nada. Então a única coisa que o EBITDA serve é para mostrar a geração potencial, e a gente chama de caixa, mas é de resultado operacional das empresas, né, do negócio, porque a depreciação teoricamente é um evento não caixa. Nós vamos discutir isso, tá bom? Uma dívida líquida com aumento de 9,4% no terceiro trimestre, e ela vai para 15,5 bilhões de dívida, né? Eu tenho que pagar isso para o mercado, para os credores, para o banco, para todo mundo que eu devo. Eu tenho que pagar essa dívida financiada. E ele fala, aí vai começar um outro termo importante, que é a alavancagem financeira total. Uma dívida líquida ajustada, eu não sei o que esse ajustado significa. Esse ajustado é famoso ao gosto do cliente, eles podem fazer o que eles quiserem com esse ajustado, né? Eu gosto de ver a dívida bruta, e nem líquida, é a bruta. A líquida aqui ele pode estar falando que é líquida de juros, não sei o que é, ou ele pode falar que é líquido do caixa. Então ele tem tanto em caixa, ele abate da dívida, né, e faz a conta. Eu não gosto disso, eu gosto de ver a dívida bruta, com juros, tudo como se fosse permitir a pagar no futuro. Sobre EBITDA. Bom, ele está apresentando aqui uma dívida, um índice de alavancagem, ele fala que é 9,7, excluindo alguns ajustes que ele faz, mas que senão seria 10,1. Vamos falar 10 vezes dívida sobre o EBITDA. Bom, então eu acho que é o número mágico, que é 10. Pensa o seguinte, a alavancagem é anos. Quantos anos demoraria para você pagar aquela dívida se o teu negócio continuasse gerando continuamente aquele patamar de EBITDA e a tua dívida não aumentasse? Então você demora 10 anos com o resultado operacional do seu negócio para pagar aquela dívida, assumindo que você não vai fazer novas dívidas. Então, 10 anos de período. Eu já expliquei para vocês que o mercado financeiro, quando a empresa começa a chegar a 2,5, 3 de alavancagem financeira, os bancos arrepiam, acende farol amarelo, a linha, a porta fecha, o limite reduz, a taxa aumenta, já fica todo mundo arrepiado. Quando bate em 5 é desespero. 7 então, meu amigo, esquece. Nós estamos falando de uma dívida de 10. Eu já peguei uma empresa com 7. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? 10 eu não quero nem saber, ainda mais nesse setor. Então eu não quero que a gente aprenda a analisar número estático, a gente tem que entender a dinâmica dele e o potencial dele. A Gol fala que ela prevê melhoria, eu prevejo piora. E eu vou explicar por quê. Bom, o prazo, sendo que a alavancagem financeira deles um ano atrás equivalente era de 4,3 anos. Ou seja, eles mais do que dobraram em um ano
o período de pagamento da dívida que eles tinham. Deve ter tomado mais dívida também, né? Porque precisam de capital de giro, né? E alongou mais ainda. Ou seja, só está piorando o quanto eles conseguem pagar. E por que o banco vê mal isso? Porque quanto mais tempo demora para o cara pagar, maior é a chance que ele tem de não adimplir, de entrar em default e ele não receber de volta o principal e os juros dele, que é assim que o banco vive, né? E aí que ele fecha a porta, que ele fala assim, deixa eu receber o que eu tenho já à disposição e eu não vou colocar mais dinheiro na praça. É assim que pensa o mercado financeiro. Então, aí faz o quê? No caixa das empresas, enforca ela e ela está precisando de dinheiro, não consegue, aí que ela morre mesmo. Ou tem que pagar taxas aviltantes para conseguir girar. E só piora, na verdade, o resultado dela. Porque apesar do EBITDA não mostrar, o juros lá embaixo vai comendo a despesa financeira, os juros a mais que está pagando. Tá? Ele fala, outra coisa muito importante, não é só a alavancagem, né? Mas a dívida, ela tá no curto, está no longo, né? Curto prazo é a dívida abaixo de 1 ano, a longo prazo é acima de 1 ano, ou seja, é um longo prazo amanhã, né? Me engana que eu gosto. Então, quando a gente fala que a Gol, informações que a Gol solta no seu press release para os meios de notícia, eles não inventam, né? Eles vão buscar desse press release, de 3,3 anos, excluindo leases operacionais, financiamentos de aeronave e bens perpétuos, alguma coisa assim. É uma dívida curta, né? Nós estamos falando assim, que essa dívida ela vence em 3 anos e pouquinho, sendo que pela minha geração de caixa operacional, meu resultado operacional, vamos chamar assim, eu demoro 10 anos para pagar, líquido já do caixa, ou seja, eu não pago, né? Eu tenho 3 vezes mais tempo e pouquinho para pagar a dívida que eu tenho hoje em dia do que o de fato vencimento, ou seja, ou eu consigo renovar essas linhas, a gente chama de alongar a linha, ou eu vou morrer, né? Vai me faltar oxigênio, eu vou entrar em default com o mercado, vão começar a me protestar, pedir falência e eu sou obrigado a recorrer a uma RJ, se é que já não estou agora, eu não lembro, a TAN, né? Para me proteger. A situação piora mais ainda. Como você está com uma alavancagem muito alta, a tendência dos bancos é te fechar muito a porta, chama de limite, aumentar muito a tarifa, pedir muito mais garantia colateral, sendo que você é uma empresa que já não tem muita garantia colateral e grande parte dos seus ativos são em leasing, né? Como se fosse um aluguel de carro, você não tem um ativo, um ou outro você deve ter, mas deve ser a sucata, então você não tem muito mais o que dar, fora que a Gol já deve ter dado muita garantia para conseguir capital de giro ano passado, esse ano, que a gente viu em algumas reportagens, inclusive de uma maneira de venda, percentual de venda rápida muito baixo. Eu não vou ter tempo de entrar nesses detalhes aqui com vocês, tá? Bom, a liquidez total deles é caixa equivalentes, né, recebíveis, etc., no final de setembro de 2,1 bilhões. Você fala, poxa, nossa, é alto. Mas ele tem um custo operacional gigantesco. Isso aqui talvez dê pouquíssimos meses de operação para ele. Ele precisa de dinheiro continuamente para gerar. Se ele estivesse fazendo resultado positivo na empresa, o próprio resultado estava alimentando o caixa dele para ele pagar a dívida dele, o corrente e a dívida financeira. Como está fazendo prejuízo, ele é obrigado a ir buscar no mercado financeiro como necessidade de capital de giro. Dada a situação que ele está, vai custar caro essa brincadeira, vai custar cara a garantia e uma hora o mercado fala, para, chega, não tem mais. E a empresa embica mesmo e vai para o chão. Tá? Bom, a liquidez caiu 7% aproximadamente contra o período equivalente, ou seja, o prejuízo está aumentando, os custos estão subindo, né? Apesar da receita estar subindo que nem maluco, ela não está subindo a velocidade do custo e de despesas outras, né? Então o prejuízo está afundando, ela está aumentando ainda mais o seu financiamento, tanto que o nível de alavancagem foi de 4,3 para 9,7 ou 10,1, né? Porque ela tomou mais dinheiro e fez menos resultado, então é a simples divisão, né? Está com uma dívida que eu diria que curta para o período de alavancagem financeiro deles e ainda está com caixa e liquidez caindo. Gente, me fala onde você está vendo essa empresa melhorar, eu não consigo enxergar isso. Sendo que, né, por mais que ela esteja recuperando voo, assento, etc., ela reduziu a frota, reduziu pessoas, despesa fixa, né, variável também, mas o custo do combustível está indo para as alturas. Nunca teve tão alto nos últimos anos. Né? Apesar da melhora da linha do top line por volume de pessoas, mas eles estão com uma frota reduzida, ela não consegue compensar o aumento do combustível, tanto o custo do petróleo quanto a variação cambial. Tá? Então o preço do petróleo está mais alto. Max, o petróleo, a compra aqui está atrelado em reais. Fantástico, não vou ter nem variação ativa nem passiva. Mas o leasing das aeronaves é dolarizado. Então lá ela tem que pagar em dólar. Então o leasing cada mês fica mais caro. E ela tem a variação cambial passiva e ativa. Como está subindo, se ela fizer um bom sistema de hedge, né, NDF, alguma ancoragem cambial, ela vai pagar uma variação
passiva maior no momento do evento do pagamento, ou seja, ele ainda vai ter um evento da despesa financeira, que chama de variação passiva, que nada mais é do que uma correção do custo efetivo real dela por causa da variação cambial. Olha só o buraco que as companhias aéreas estão, não estou falando só da Gol, elas estão em geral. Bom, estou falando para vocês isso aqui porque a minha previsão da Gol não é essa beleza de melhora, vai melhorar o faturamento, como sempre. Ah, meu faturamento cresceu, mas você não está falando que o teu buraco cresceu mais ainda. Né? É aquele negócio que eu falo, quanto mais você vende, mais buraco você faz. Então a Gol está no momento que quanto mais ela vende, mais buraco ela faz, mais dinheiro ela precisa, já está altamente alavancada, o mercado não vai querer emprestar, a chance dela embicar é gigantesca. E aí o que a área de relações públicas fica fazendo junto com os gestores executivos? Soltando o balão de ensaio, mostra a parte da notícia que é interessante, para dar a expectativa boa, né? Para o pessoal sair comprando ação, para valorizar, e eles têm alguma moeda de troca com o mercado financeiro. Mas, gente, ou então para o executivo meter o dinheiro no bolso, que geralmente a bonificação dele é atrelada ao valor da ação da empresa. Olha só como funciona a cabecinha. E o business indo para baixo. Mas eu queria aproveitar essa notícia, que a gente fala de duas coisas muito importantes. A gente fala basicamente de EBITDA, e de depreciação e de alavancagem. Tá? Então vamos tentar novamente explicar um pouco sobre EBITDA e depreciação, porque eu sou totalmente contrário, já expliquei para vocês num post escrito, e é lógico que o vídeo permite muito mais coisa, né? Então o mundo ficou viciado em EBITDA ultimamente, por causa de valuation, por causa de M&A, por causa de aquisição, por causa de IPO, né? Então assim, é mercado futuro, é valor da empresa, não é gestão do negócio do dia a dia. O EBITDA nada mais é do que a tua receita bruta, pagamento de imposto, receita líquida, custos variáveis, custos fixos, tá? Se não põe a depreciação do teu ativo ali dentro, tá? Aí você vai chegar no seu EBITDA. O que ele é? É o ganho antes do juros, da depreciação e do imposto de renda, né? Então você fala, nossa, olha quanto gerou. Só que, não se esqueçam, eu tenho que pagar a depreciação do bem. Fala, mas Max, a depreciação você não paga, porque você já comprou o ativo lá atrás, e pela natureza dele, pelo valor, ele é um ativo fixo, então você não está mais pagando ele já está para você na sua base do seu balanço. Eu falo assim, é verdade, mas não se esqueça, você está consumindo esse ativo, que ele tem uma vida útil. Então é como se eu pegasse uma parte do ativo, equivalente àquele período, que é por anos, e jogasse na contabilidade, é o custo contábil do uso ou do consumo do ativo. Então você tem que jogar ele para baixo e consumir. Para ficar mais fácil eu explicar isso, imagina que essa mesma empresa de avião, que ela comprou o ativo, né, e eu não sei, e aí tem outra discussão, eu paguei ele à vista ou eu financei ele no tempo? Né? Então vamos subir que eu comprei ele à vista, paguei, desembolsei tudo lá na frente, e hoje em dia eu só tenho a depreciação. Então eu tenho lá o meu EBITDA, né? Eu tenho que pegar lá o meu, vamos supor, 1/30 por 30 anos da aeronave e jogar a depreciação daquele valor de principal contra o resultado, e eu vou chegar no meu EBIT. Né? O que eu tanto gosto, né? É o Earnings Before Interest and Tax, embora o Interest eu expliquei também que deveria ser para cima. Então assim, esse aqui de fato é o lucro operacional, aqui já não tem efeito caixa, que a depreciação já foi lá atrás, talvez, para você. Agora imagine uma mesma empresa igualzinha às que eu estou falando para vocês, que ela não compra o avião, ela só aluga. Evidentemente o aluguel por ano vai ser um pouquinho mais caro que a depreciação da compra lá no passado por ano. Mas vamos assumir que o valor é o mesmo. Concorda para mim que não existe EBITDA nessa empresa, porque ela não tem o que depreciar. Ela já vai jogar direto o valor do aluguel da aeronave dentro da estrutura de custo dela e vai chegar no EBIT direto, porque o D dela vale 0. Né? Então, assim, é o quanto custou de aluguel de uso do ativo principal dela para fazer o resultado do exercício. Isso é de fato que custa para ela, só que aqui teve desembolso de caixa. A única diferença é que para quem comprou ou financiou, o desembolso de caixa foi lá atrás ou foi no tempo. Vamos imaginar o seguinte, então não é a mesma, eu tenho que olhar o EBIT, eu não posso olhar o EBITDA. É como se eu estivesse fazendo uma empresa que não tem avião. Então não posso, isso aqui não significa nada para mim. Eu preciso considerar o custo do principal ativo da empresa na estrutura de custo do seu produto, para ver se dá resultado ou não dá. Veja que uma empresa com leasing, a base de resultado dela seria aqui embaixo, porque eu tenho que olhar a despesa dela. Eu não posso falar que isso é um ativo de uma depreciação que não tem efeito de caixa. Ele vai ter, então eu tenho que trazer aqui para baixo. Agora, a mesma coisa que eu estou falando para vocês, imagina que eu comprei essa mesma aeronave, em vez de à vista, financiada em 30 anos. Então, todo ano eu pago um PMT mais juros equivalente ao custo do financiamento da aeronave, mais caro do que aluguel, provavelmente. Né? Então, eu vou ter novamente aqui, eu vou ter o EBITDA da empresa e eu tenho no final o efeito caixa de pagamento do ativo do passado, que vai me levar a um EBIT mais ou menos por aqui, assumindo que o principal, né, ele vai entrar aqui abatendo do EBITDA no lugar da depreciação. Tá? Então, novamente, eu tenho um conceito equivalente. A única diferença do EBITDA para o EBIT numa empresa que comprou o CAPEX lá atrás à vista
é que ela desembolsou tudo lá atrás, ela não tem feito caixa aqui. Todas as outras têm que pagar, além de ter algum efeito contábil, que é o correto, elas têm que pagar também a parcela do valor do aluguel ou do financiamento dentro do exercício. Então você vê a saída do caixa. O EBITDA, a única coisa que ele faz é, para quem comprou à vista, não tem o efeito do desembolso de caixa. Então o que você vê de fato de geração, a gente chama de caixa operacional, é esse. Embora não seja exatamente o caixa, porque tem questão de ciclo financeiro, de prazo de compra, prazo de venda, de recebimento e estoque. Mas aí começa a ficar muito mais complicado para vocês, tá? Então, só para mostrar porque eu não gosto do EBITDA, eu gosto do EBIT. Então, nós temos uma empresa com EBITDA, mesmo assim, baixíssimo, né? Em queda, um top line que não significa nada, porque os custos no meio estão comendo a empresa e ela vai precisar tomar mais dinheiro, porque ela não vai conseguir pagar e o vencimento dela está curto. Aí a gente vai pegar a alavancagem novamente financeira, que eu expliquei para vocês, está para lá de 3, está para lá de 5, está para lá de 7. Está desesperador. O que o executivo tem que falar? Que está calmo, que melhorou o yield, que melhorou não sei o que mais, a produtividade, o custo caiu. Mas os fundamentos básicos estruturais, que não é a unha e a cutícula, mas é o coração e o tumor no cérebro, estão péssimos. Então você tem que aprender na notícia a dar peso às variáveis. O que de fato importa, o que ali é só penduricalho para esconder para inglês ver. Né? Então a Gol está indo num sentido muito ruim mesmo. E com essa tendência de manutenção da alta do combustível, né, e potencialmente uma afetação na questão do preço está subindo muito a passagem da demanda, a tendência do resultado piorar mais ainda no quarto trimestre é gigantesca. Por mais que as pessoas viajem, vão viajar menos, o impacto do custo do combustível, o custo dele e do leasing pelo efeito dólar é brutal. Né? Eu vejo dias à frente muito nebulosos para a Gol e para a grande maioria das empresas aéreas que não tiveram uma estrutura de capital e resultado operacional adequado. Eu sei que essa explicação foi um pouquinho longa, mas é uma explicação muito rica, que a gente fala de muitos assuntos dentro e mostra para vocês o cuidado que a gente tem que ter na notícia de jornal. Hoje em dia, o jornal virou um meio de publicidade para as empresas. Elas compram. Os jornais estão com problemas, os meios de noticiário estão com problemas, eles estão comprando. Você tem que pagar a notícia. Né? Então, eles vendem espaço, você põe lá o que você quer para fazer o balão de ensaio, o investidor, a pessoa que está lendo, que não é bem informada, compra e acha que está tudo bem. E não está. Né? Você está dando saída para alguém. Muito cuidado. Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que chegar num outro dia, numa outra notícia, onde a gente possa falar sobre dividendos em empresas que têm prejuízo. Como assim, Max? Dividendo em empresa que tem prejuízo. Né? O acionista ganha de qualquer maneira e a empresa que fica com mico. Mas a gente fala em outro capítulo. E como a gente fala por aqui, águia voa com águia.